Boa noite para você. Seja muito bem-vindo. Bom vê-lo aqui. Como o Marco comentou, eu me chamo Lucas, eu sou lá da Central do Osasco. Alguém já foi na Central do Osasco aí? Alguém já nos visitou? Eu estou falando que sempre tem alguém que foi na Central do Osasco. Se você não foi ainda, você está convidado aí. Você vai gostar. O pessoal lá é legal, você será bem acolhido. Com certeza vai ser uma alegria recebê-lo lá também. Mas, independente da igreja, estamos todos juntos para adorar o Senhor. Né? Espero que você tenha vindo para isso aqui. Eu vim acompanhando a Bia, minha namorada, que está aqui na frente. Fui chamado pelo Wellington. O Wellington não veio, mas é uma alegria estar com vocês aí. E espero que nos próximos... É que eu paro só falar, brincadeira. Espero que nos próximos minutos a gente possa aprender um pouquinho mais, conversar a respeito de um tema interessante e importante. Espero que você entenda dessa forma também, quando a gente terminar. Antes da gente iniciar o nosso estudo propriamente dito, eu quero te fazer uma pergunta. Especialmente o pessoal mais velho. Quando você era jovem, quando você era criança, de quem você era fã? Eu quero ouvir os corajosos. Do Bozo. Nossa, esse faz tempo, mas muito tempo. O que mais? Bozo. Quem? Roberta Miranda. Ok. O que mais? Raí, o jogador. Ótimo. O que mais? Estou gostando, vamos lá. Minha mãe era Amado Batista. Amado Batista? Ok. O que mais? A Raça Negra. Ok. Eu coloquei uns exemplos aqui na anotação, só que são exemplos mais novos, né? Então deixa quieto, vamos de vocês. Não, deixa eu parar de falar, porque senão eu vou me enrolar aqui. Continua falando aí os seus... de que você era fã quando você era jovem, na sua época de juventude, de infância. Já falamos vários aí. Vai lá, mais alguém quer se abrir? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Eu sou da época em que, na época que eu era criança, né, a criançada da minha época, aquela criançada, adolescência, juventude, juvenil, assim. Quem que eram os ícones da minha época? Era Justin Bieber, né? Era Neymar. Então esse pessoal um pouco mais moderninho, né? One Direction. É sempre isso, é jogando futebol, é música, é ator. Né? Eu sou dessa época. Mas quando a gente é novo, quando a gente é criança e tal, sempre tem alguém que a gente acaba admirando, um artista, alguém famoso, que a gente acaba virando fã dessa pessoa. E com as crianças de hoje, eu imagino que seja muito parecido também, né? Especialmente hoje no futebol, os meninos. Né? Pode ver, os meninos sempre têm um ícone. Né? Isso é interessante a gente pensar. Só que tem um nível, tem uma galera que vai além. Tem gente que faz absurdos pelos seus ídolos, né? pelos seus ícones, sei lá, como que a gente pode chamar isso além de ídolo. Recentemente eu vi uma reportagem que eu não sei se ia ter ou se já teve, o show da Taylor Swift. E tinha uma galera, gente, eu não estou forçando não, o pessoal ficou em barraca, debaixo de ponte, meses para comprar ingresso. Gente que perde emprego, gente que deixa a família lá em casa, gente que deixa os afazeres de trabalho, que deixa de lado por causa do ídolo. Gente, isso aí vira adoração, você concorda comigo? Sei lá, é o que vem na minha cabeça quando eu vejo uma situação dessa. Aí já é uma admiração muito extrema, né? Aí a gente lembra em adorar. E o que significa adorar? Já estava pensando nisso? O que significa adorar alguém? Ou alguma coisa? Eu fui no dicionário Aurélio e a definição é muito simples que eu encontrei. Render culto. Isso é adorar.
E você sabe, eu vou te perguntar, você vai me responder. Quem que é o único digno de adoração? Deus. Ninguém tem dúvida disso. Agora vamos a outra pergunta para você. O que significa adorar a Deus? Aí a gente começa a descer um pouquinho, a se aprofundar um pouquinho mais. O que significa adorar a Deus? Será que adorar a Deus é só vir aqui na igreja, cantar músicas e hinos belos, chorar, fechar os olhos, colocar a mão no coração? Será que isso é adorar? Será que quando a Bíblia fala em adorar, ela está falando apenas disso? A pergunta fica na sua mente aí. O que significa adorar? Resumindo, adorar significa adorar em palavras, a adoração a Deus, certo? Ela está ligada com as minhas palavras, ela está ligada com o meu estilo de vida, ela está ligada com o que eu mostro dele para as pessoas. Porque não adianta eu falar que eu adoro a Deus. Por exemplo, a gente tem a nossa imagem na nossa cabeça que adorar a Deus é vir para a igreja e cantar e ir embora. A gente acha que adorar a Deus, às vezes a gente acha que é só isso. Mas não é só isso. Adorar a Deus, tá bom, a música faz parte, eu cantar para Deus, beleza. Só que adorar a Deus envolve aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que eu mostro dentro das pessoas que são. Não adianta eu falar que adoro a Deus e viver uma vida totalmente contrária a Ele, que as pessoas, quando me veem, a última coisa que elas pensam é nele. E isso não é adorar a Deus. Você não concorda comigo, sim? Sim ou não? Faz sentido para você? Ok. Então, adorar a Deus, tenha em mente, é um conjunto de coisas. Adorar a Deus é muito mais do que uma atitude isolada. Por exemplo, de cantar aqui na igreja, de pregar, de orar. Também faz parte. Só que adorar é muito mais do que atitude pontual, do que atitude isolada. Você vai ver isso. Só é possível adorar alguém que eu conheço. Então, se eu quero conhecer, se eu quero adorar a Deus, o que eu tenho que fazer antes? Conhecê-lo. Sim? É óbvio. Guarda isso no seu coração. E aí eu vou te fazer uma pergunta e a gente vai para a Bíblia para a gente entender, para a gente responder essa pergunta. A pergunta é a seguinte: como conhecê-lo? Se o único digno de adoração é Deus, se eu devo adorá-lo, e para adorá-lo eu preciso conhecê-lo, porque não dá para adorar quem eu não conheço, como conhecê-lo? Fique com essa pergunta na sua mente. Eu peço que você pegue sua Bíblia aí, se você trouxe sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Se você está vindo aí perto, alguém que está sem Bíblia, alguém com alguma dificuldade, pouca familiaridade, senta junto aí, ajuda essa pessoa, vamos ler todo mundo junto, vamos estudar, vamos compartilhar esse momento. Você conseguiu abrir aí Isaías capítulo 6, amém, misericórdia? Muito bem, se você abriu aí, feche os seus olhos rapidinho, vamos falar com Deus antes do estudo. Nosso Deus, por favor, fala no nosso coração, ensina-nos a teu respeito, ensina-nos a respeito daquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 6, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 8. Vamos ler direto. Isaías 6, 1 a 8. A Bíblia nos diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa aqui é a história do chamado de Isaías. E é interessante que grandes coisas aconteceram antes de Isaías, de fato, se tornar um servo de Deus no sentido de um missionário. Agora, não foi assim, Deus apareceu, Isaías, eu tenho algo para você, vamos. Não foi assim que aconteceu. Você leu comigo. Primeira coisa que o próprio Isaías está escrevendo sobre a história do chamado dele, ele teve uma visão. Isaías tem uma visão do trono de Deus, uma visão celestial. Ok. E aí, quando ele tem essa visão, depois que ele vê Deus, aí ele olha para si mesmo. E aí ele começa a perceber que ele era um tremendo pecador, que a sua boca era impura, que o seu coração era impuro, que o povo que ele vivia era impuro. Aí ele olha para Deus, ele vê a santidade absurda, aí ele olha para ele mesmo, e ele percebe quem ele é, e ele percebe o que tinha acabado de acontecer. Ele, pecador miserável, olhou para o Deus Santo, o Senhor dos Exércitos. Aí ele fica com medo. De repente, vem um anjo, pega uma brasa, toca na mão dele e fala: Isaías, você está perdoado. Então, olha que interessante. Isaías vê a Deus, tem uma visão. Aí Isaías se sente pecador. Aí ele é perdoado. E lá no final, ele se torna um missionário, ele aceita o desafio de trabalhar para Deus. É um processo que acontece. Ele vê a Deus, se tem um pecador, é perdoado e começa a trabalhar para ele, para Deus. Essa sequência. Então, beleza, a gente conhece o Isaías profeta. A gente conhece o Isaías profeta. Só que a gente, às vezes, não para para pensar. Como começou? Todo aquele ministério, Isaías tem não sei quantos capítulos, um monte de coisa que ele escreveu. Como que tudo isso começa? Aí, Isaías 6 começa com a visão que ele teve de Deus. Se ele não tivesse a visão de Deus, o que aconteceu? Não sei. Mas a história do grande profeta Isaías começa com a visão que ele teve de Deus. Ele contemplou o Senhor. Esse foi o pontapé inicial. Ok. Eu quero te contar a história, eu quero ler com você a história de uma outra pessoa que também viu Deus, teve uma visão e contemplou o Senhor. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora no livro de Ezequiel, está um pouco para frente aí. Vá para Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, capítulo 1. Amém? Misericórdia? Show! Então vamos ler juntos. Versos 26, 27 e 28. Ezequiel 1, 26, 27 e 28. A Bíblia nos diz o seguinte: por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante a um trono, com uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante ao ser humano. Vi que essa figura era como metal brilhante, com um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima. E desde a sua cintura e daí para baixo, vi que essa figura era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do ar que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aqui quem está escrevendo é Ezequiel, né? E ele está escrevendo também
do começo da tua história como missionário, como profeta de Deus. Aqui está o começo. Depois daqui, aí ele começa as suas atividades como profeta. Mas o começo de tudo aquilo que a gente também conhece sobre o profeta Ezequiel está aqui. Olha que interessante. Como que começa todo o ministério de Isaías? Vamos lá, quero ver se está dando atenção, quem está dormindo. Como que começa todo o ministério de Isaías? A gente falou agora. Começa com um pontapé inicial. Qual que é esse pontapé inicial? A visão, a contemplação de Isaías para com Deus. E a de Ezequiel? Também. Olha que interessante. Tudo começa quando a gente fala de Deus e serviço para Deus e vida com Deus. Tudo começa, inclusive a adoração que a gente falou agora há pouco, tudo começa com contemplação. Guarda isso na sua cabeça. Se você deseja trabalhar para Deus, como Isaías, como Ezequiel, se você quer viver uma vida com Ele, você precisa, antes de tudo, contemplá-lo. Você já vai entender o que é isso. Então, como Isaías contemplou e depois seguiu, e depois serviu, depois trabalhou. Ezequiel contemplou e depois foi. Um exemplo muito básico para você. Você lembra da história da pesca maravilhosa? Lá de Pedro, André, quando Jesus, eles passaram a noite pescando, não pegaram nada, Jesus fala o quê? Joga a rede, pega muito peixe. Isso também é uma contemplação. Pedro e André contemplaram a Jesus Cristo, viram quem era aquele mestre que estava por ali andando, falando um monte de coisa, e a partir do momento que eles viram a Jesus, viram quem era Jesus, viram o poder de Jesus, eles o seguem. É interessante isso, por quê? Porque a contemplação é o princípio da adoração, é o princípio da caminhada com Deus. Não tem como você seguir alguém que você não viu, que você não conhece, que você não contemplou. Não tem como você admirar alguém que você não contempla. Vocês me falaram alguns exemplos de pessoas que foram seus, das quais vocês foram fãs na infância, na juventude. Por quê? Porque vocês contemplavam essas pessoas. E quando você é fã de alguém, você consome aquilo que aquela pessoa produz. Você ouve o que ela fala, você assiste o que ela faz. Por quê? Porque para você admirar, para você adorar, você precisa contemplar. E aí vem a grande pergunta: como contemplar a Deus? Alguém aqui já viu Deus? Por favor, levante sua mão, eu quero ver sua história. Você já viu Deus? Assim como Isaías, Ezequiel e outros. Você já viu Deus? Não? Eu também não. E aí? A gente está falando de contemplação, de visão, tal. Ok. E aí? Eu nunca vi Deus. Como contemplar? Fala para mim. Alguém tem alguma ideia? Que assim, eu acho sinceramente que Deus não vai se aparecer para ninguém aqui. Também, natureza é a revelação geral de Deus. Deus se revela pela natureza. O que mais? Tem uma forma que a gente chama de revelação especial. A natureza é a geral. Tem uma que é especial, que é a principal forma que Deus escolheu para que a gente o contemplasse. Oi? Aí acaba entrando na natureza, na criação. Também é uma forma, mas tem uma que é a chave do negócio. Também está na natureza, também faz parte da criação. Tem uma outra, que é a chave do negócio, que é a revelação especial, que é ela. Sim, só que está dentro de uma outra coisa que faz parte, óbvio. Isso, a Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. A geral é a natureza, a especial é a Bíblia. Como que eu e você, se a gente quer conhecer a Deus, se a gente quer contemplar Deus,
Você precisa ir para onde? É óbvio. Por que para a Bíblia? Porque ele escolheu se revelar pela Bíblia. Ora, as novas. Como que você conhece Jesus Cristo? O irmão falou aqui. É pela Bíblia. É pela Bíblia, guarde isso. É pela Bíblia. Que ele e você contemplamos a Deus de forma mais específica. Pela natureza, eu consigo descobrir que existe um Criador. Pela natureza, eu consigo, talvez, refletir a respeito da grandeza desse Criador. Agora, somente pela Bíblia, eu consigo ver e descobrir as características do Criador, o amor do Criador, os grandes feitos desse Criador, a misericórdia desse Criador. Então, pela natureza, pela criação, eu vejo o geral. Pela Bíblia, eu vejo coisas específicas que ele revelou apenas na Bíblia. Então, se você quer adorar Deus, você precisa contemplá-lo, você precisa conhecê-lo. E se você deseja contemplá-lo, para conhecê-lo e para adorá-lo depois, você precisa da Bíblia. Se você mantiver a sua Bíblia fechada, esquece. Pode esquecer, você não vai conhecer Deus. E você não vai ser capaz de adorar. Sabe por quê? Porque você não saberá quem Ele é. Quando a gente vai para a Bíblia e a gente lê todas as histórias que nós conhecemos, quando a gente reflete a respeito daquilo que Deus disse através dos seus profetas, daquilo que Deus fez nas histórias que nós conhecemos, quando a gente olha para as características de Deus na Bíblia, isso nos leva à adoração. Eu quero te dar dois exemplos muito simples. O primeiro deles está no livro de Lamentações. Se você está com a Bíblia aberta em Ezequiel, vai um pouco para trás aí que você vai cair em Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Amém? Misericórdia. Mais um tempinho aí para você, de boa, sem pressa. Conseguiu achar? Lamentações 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Segundo exemplo que eu quero te dar, está no Salmo 103. Está um pouco para trás aí. Salmo 103. Salmo 103, verso 13 e verso 14. A Bíblia nos diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos. São dois exemplos. Gente, como adorar um Deus assim? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós merecemos ser consumidos, mas por causa da misericórdia dele, ele não faz isso com a gente. Aí o Salmo 103 vai dizer que Deus não trata eu e você segundo os nossos pecados, ele sabe que nós somos pó. Ele reconhece que nós somos pó. Como não adorar um Deus assim? Então é isso, quando eu contemplo a Deus pela Bíblia, é isso que acontece. Eu começo a enxergar algumas características na pessoa de Deus que eu não vejo no mundo aí fora. Eu falo por mim, pelo menos. E isso acaba surpreendendo. Isso nos leva à adoração. Isso nos leva ao desejo de se aprofundar no relacionamento com Ele. Por quê? Porque a gente vê quem Ele é. A gente vê como que Ele lida com o ser humano. A gente vê como Ele lida comigo e com você, pessoalmente. Então, é por isso que a Bíblia é a revelação especial dele. É por ela que a gente contempla o Senhor, as características,
as obras, o amor, a misericórdia de Deus. É por isso que, se você deseja adorar, o seu pontapé inicial é a Bíblia. Por quê? Porque é nela que você vai contemplar. Abra comigo o último texto de hoje. Está em Romanos capítulo 2. Vá para Romanos capítulo 2 e quero ler com você o último verso dessa noite. Romanos capítulo 2, verso 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? É quando você olha para Deus, quando você o contempla, através da Bíblia, que você vai sentir o desejo de ser perdoado. Isaías percebeu a sua pecaminosidade quando ele contemplou o Senhor. É quando você contemplá-lo, você vai perceber o amor dele e isso vai gerar amor no seu coração. É quando você descobriu o amor de Cristo, que você, pela Bíblia, né, você será constrangido. É quando você vê a bondade do Senhor para com você, que você vai sentir o desejo de ser perdoado e de viver uma vida diferente. Isso só vai acontecer se você contemplá-lo. Se você não contemplar, você não vai conhecê-lo. Se você não conhecer, você não vai adorá-lo. É impossível adorá-lo de Bíblia fechada. Por quê? Porque é impossível conhecê-lo de Bíblia fechada. Você não vai conhecer o que ele fez, faz e fará por você se a sua Bíblia estiver fechada. Bíblia fechada é como se Isaías tivesse fechado o olho na visão. Não viu nada. É isso. Se você deseja adorar ao Senhor, você precisa contemplá-lo mais. Você precisa passar tempo com a sua Bíblia. Quanto tempo você passa com a sua Bíblia aberta? Reflita, não precisa responder. Pense. Quanto tempo você passa contemplando o Senhor pela Bíblia? Pense nisso. E reflita nisso. O quanto que você tem contemplado ao Senhor pela Bíblia. Pela forma que Ele te deu para você fazer isso. Pense nisso. Você deseja adorar o Senhor e apenas ao Senhor? Contemple. Olha para Ele. Da forma que Ele deixou para você. Com os óculos que Ele te deu para enxergá-lo. Pense nisso. A gente vai ter mais uma mensagem musical agora. Enquanto o Marco canta, pensa nisso que a gente falou aqui. Reflita a respeito da sua vida. Quanto tempo que você passa contemplando o Senhor? Quanta questão você faz de contemplar o Senhor? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você também, Marco.